Olá, pessoal. Vamos corrigir a primeira atividade de vocês sobre geometria espacial, que eu pedi para vocês fazerem da questão 6 até a questão 16 do livro de vocês. Então, começando aqui pela questão de número 6. Ele pede para vocês calcularem a quantidade de faces que um poliedro convexo possui, sendo que ele tem 10 vértices e 15 arestas. Como vocês devem ter visto no vídeo, as arestas são as linhas que ligam, os vértices são os pontinhos dos cantos, né? E as arestas são essas linhas que estão ligando os vértices. E as faces são os lados do poliedro. Então, como vocês devem ter visto também no vídeo, a fórmula para calcular é chamada de relação de Euler, que é F mais V igual a A mais 2, onde F é faces, V vértices, o A de arestas, e o mais 2 porque sempre o número de arestas será igual a esse total mais duas unidades. Então, vamos lá. Na questão, ele pede para calcular o número de faces. Então, eu vou repetir que o F, o total de vértices que ele me deu na questão foram 10, as arestas 15 e o mais 2 eu só repito. Então, calculando aqui, eu vou deixar o F no primeiro membro. 15 mais 2 dá 17. Eu trago o 10 trocando o sinal para o segundo membro, fica menos 10. Então, 17 menos 10, 7. Então, a quantidade de faces, que é pedida na primeira questão, são 7 faces. Na segunda questão, ele pede simplesmente para vocês determinar se o poliedro do desenho ele é convexo ou ele é não convexo. Então, a resposta, ele é não convexo, pois é possível traçar uma reta que corte as faces desse poliedro em mais de 2 pontos. Então, vocês devem ter visto também que o convexo, ele sempre tem uma forma que se você traçar uma reta, tem alguma parte dessa reta que vai ficar fora. Então, como nesse desenho aí, se eu traçar uma reta, toda a reta vai ficar dentro do desenho, ela corta mais do que 2 pontos dessa reta, então ele é não convexo. Agora, o total de vértices, arestas e faces do desenho. É só vocês contarem. Os vértices são os cantinhos da figura, são 9. As arestas são as linhas, 16. E o total de faces são 9. A pergunta é, ele é um poliedro regular? Ele se encaixa nessa fórmula de Euler? Então, a resposta é sim, porque se você somar as faces mais os vértices, vai dar igual ao número de arestas mais 2. 9 mais 9 é 18. 16, que é o número de arestas, mais 2 também dá 18. Então, é possível fazer essa relação aqui. Então, sim, ele é um poliedro regular e se encaixa na relação de Euler, tá? Vamos agora para a questão de número 10. Ele diz nessa questão que o poliedro, ele possui, o número de arestas dele é 2 vezes o número de vértices. Então, já coloquei aqui, ó, o número de arestas é o dobro do número de vértices, logo A é igual a 2V. Ele diz também que todas as faces desse poliedro são triangulares. O que significa isso? Significa que todas as faces são triângulos. E o que acontece com as arestas quando eu sei o total de faces? Cada aresta, ela está se ligando uma face à outra, essa aresta, ela pertence às duas ao mesmo tempo. Portanto, o número de arestas, ela, no caso de um triângulo, ela é contada 3 vezes, mas cada vez que ela é contada, ela também é repetida do outro lado. Então, sempre que as faces forem triangulares, o que vai acontecer? Eu vou saber que o número de arestas vai ser 3 vezes o número de faces, porque cada face vai possuir 3 arestas, só que no final temos que dividir por 2, porque elas vão ser contadas 2 vezes. Cada face vai ter 3 arestas, mas elas estão sendo contadas novamente na outra. Portanto, se eu tiver faces quadrangulares, eu vou colocar 4 vezes o número de faces dividido por 2. Sempre será dividido por 2. Se for faces octangulares, eu vou colocar 8 vezes F dividido por 2. Sempre vai ser assim, tá? Então, eu já sei que o número de arestas é 3 vezes o número de faces dividido por 2. E sei também que as arestas é o dobro do número de vértices, 2 vezes vértice.
Agora vamos colocar tudo em função de A para que eu possa substituir na fórmula com uma letra só. Porque a intenção é você encontrar arestas, depois vértices, depois faces. Então vamos lá. Pegando essa relação aqui, A igual a 3F sobre 2, eu vou isolar o 3F no primeiro membro e vou jogar o 2 para cá. Ó. Vai ficar 3F igual 2 vezes A, que o 2 estava aqui embaixo do 3F. O 2 vezes A, eu vou trazer o 3 para baixo, dividindo para deixar o F sozinho aqui no primeiro membro. Então, o número de faces vai ser igual 2 vezes o número de arestas dividido por 3. Agora, vamos encontrar o número de vértices em função do número de arestas. Vou isolar o V. O número que está com o V multiplicando, ele vai descer para baixo do A dividindo. Então, vértice é igual a arestas dividido por 2. Pronto, eu já tenho o número de faces em função de arestas e já tenho o número de vértices em função de arestas. Agora é só substituir na fórmula. Faces mais vértices igual a arestas mais 2. Então, quem são as faces? 2A sobre 3. Substituir. Quem são os vértices? A sobre 2. Igual a arestas mais 2. Só repetir aqui da fórmula. Então, como eu tenho denominadores diferentes, eu vou ter que tirar o MMC entre 3 e 2, que dá 6. Eu já vou colocar aqui o 6 no primeiro membro e no segundo membro. Agora, eu vou dividir pelos denominadores. O resultado eu tenho que multiplicar pelo de cima, que é o numerador. Então, ó, 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes A, 4A. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes A, 3A. Esse A eu já vou trazer ele para cá negativo. Imaginem que ele já esteja aqui, menos A. Então, 6 dividido embaixo do A não tem nada, então é como se fosse um 1. 6 dividido por 1 é 6. 6 vezes A, 6A. Como ele vem para cá, vai ficar menos 6A. E do outro lado vai ficar só o 2. Então, embaixo não tem nada, eu vou dividir 6 dividido por 1, dá 6. 6 vezes 2, 12. Como eu tenho o mesmo denominador no primeiro membro e no segundo membro, é só cortar. Eles vão se anular. Agora, eu vou só resolver. Ó. 4A mais 3A, 7A, menos 6A, fica 1A, ou simplesmente A. E do outro lado ficou 12. Portanto, eu já tenho o número de arestas. Agora, é só eu voltar aqui em cima, substituir o A por 12 e vou encontrar o número de faces. Então, as faces vão ser 2 vezes 12, que é o número de arestas, dividido por 3. 2 vezes 12 é 24, que dividido por 3 vai dar 8. E o número de vértices vai ser arestas dividido por 2. Como as arestas foram 12, então 12 dividido por 2 é 6. Portanto, são 12 arestas, 8 faces e 6 vértices.